Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! Motorista de caminhonete perde o controle do veículo na BR-262, na região serrana. Bate em van com 16 passageiros. O veículo capotou. A imagem é chocante. O homem está todo ferido. Ele se envolveu em confusão no centro de Vitória. E dentro de um coletivo, o bandido que cometeu crimes em série. Depois de invadir uma casa, entrou um ônibus e aterrorizou passageiros. Acabou ferido com a própria arma. Portas de academia quebradas, trancas de farmácia destruídas. O TN mostra a madrugada de arrombamentos na capital. Foram pelo menos 4 neste início de semana. Indenização de R$4.000 para menor agredido no bumbum com golpes de chicote. O adolescente foi machucado por um homem que montava a cavalo. Os amigos do TN pedem a visita das nossas equipes em bairros da Grande Vitória. E a edição de hoje traz ruas sem condições de tráfego, ponte construída pelos próprios moradores e a insegurança que tira a paz de muita gente. Você vai ver ainda a comovente história da dona Amélia. Ela recolhe material do lixo, vende e junta para comprar um carrinho de pipoca. O dinheiro vai usar no tratamento de um câncer que ela descobriu. A jovem Amanda viu a cena e decidiu ajudar. Tem vaquinha na internet para a dona Amélia. E a gente, claro, convoca os amigos do TN para fazer parte dessa corrente do bem. Agora, no Tribuna Notícias, primeira edição. Acidente com 17 feridos na região serrana do estado. A batida envolveu uma van e uma caminhonete. Um dos motoristas contou que a imprudência provocou o acidente e a neblina na pista complicou ainda mais. O acidente aconteceu na BR-262, na entrada de Santa Isabel, distrito de Domingos Martins. A frente da caminhonete ficou completamente destruída. O motorista ia sentido Domingos Martins quando perdeu o controle e acabou colidindo de frente com outro veículo, uma van, que acabou capotando com o impacto da batida. Dentro dela estavam 16 pessoas, um grupo de amigos e familiares que voltavam de um fim de semana no Caparaó. O motorista da van não quis gravar entrevistas, mas ele contou que no momento do acidente, por volta das 5 da tarde, havia muita neblina na pista. Um carro que vinha sentido Domingos Martins, Vitória, estaria fazendo uma ultrapassagem irregular. O motorista da Hilux se assustou com esse veículo, pisou no freio muito bruscamente e acabou perdendo o controle da caminhonete, que invadiu a contramão e colidiu com a van. Os passageiros da van tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital de Domingos Martins. O motorista da caminhonete não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente, orientando outros motoristas por conta da forte neblina na região. Realmente tem que ter muito cuidado, né, Ingrid? Sempre. Bom, uma onda de arrombamentos. Academia, farmácia, escritório foram alvos da criminalidade na madrugada desta segunda-feira em região nobre da capital. Pois é, George. Na farmácia, os bandidos levaram fraldas, desodorante e chinelos. A polícia conseguiu recuperar parte do material e prendeu um dos criminosos. Quem trabalha no comércio vive assustado. O criminoso se aproxima da entrada, joga uma pedra e quebra a porta de vidro. Isso aconteceu por volta das 3 horas da manhã numa academia que fica na Enseada do Suá, em Vitória. Logo em seguida, outros 3 aparecem e entram no estabelecimento, mas por fim vão embora sem levar nada. O proprietário não quis gravar entrevista, porém disse que o prejuízo que ficou foi de pelo menos R$1.000. Ainda nesta segunda, entre 4 e 5 da manhã, outros criminosos arrombaram as trancas e invadiram uma farmácia na Reta da Penha, também em Vitória. Na imagem dá para ver os bandidos circulando pela loja. Em pouco tempo, eles fogem levando fraldas, desodorantes e chinelos. Os funcionários só perceberam a ação quando chegaram para trabalhar e encontraram tudo revirado. Gaveta no chão, os desodorantes que levaram, fralda e chinelos, né, também que roubaram. E outras coisas não deu para ver se roubaram ou não, mas a gerente depois vai dizer. E outro estabelecimento que bandidos tentaram arrombar na madrugada desta segunda-feira foi essa loja de roupas femininas que fica aqui na Reta da Penha também. Eles tentaram entrar pela loja,
pelo portão da garagem, que está até um pouquinho empenado. De fevereiro para cá, essa é a terceira ação criminosa que acontece aqui. Quebraram o vidro lateral aqui da loja, que tem um vidro aqui no lateral, agora nós colocamos até grade, e roubaram bijuteria, levaram bolsas, roupa não, mas bijuterias levaram todas e as bolsas, praticamente todas as bolsas. Como se não bastasse, na mesma região, os bandidos invadiram também um escritório de uma empresa de turismo. Quebraram a vidraça e arrancaram o aparelho de TV. A ação só parou quando a polícia militar foi acionada. Segundo a PM, eram 3 suspeitos. 2 conseguiram fugir. Porém, Matheus Correia, de 23 anos, foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória. Com ele, a polícia encontrou parte do material furtado na farmácia, fraldas e chinelos, bem como o aparelho de TV que foi deixado para trás na fuga dos criminosos. Matheus já tem passagem na polícia por furto e porte ilegal de arma. Para quem ficou com os prejuízos, restam a revolta e o dinheiro que se gasta com sistemas de segurança que surtem pouco efeito. Entre o que está gastando, né, para fazer a segurança, né, teve que gradear as coisas. Aqui nessas duas não tinha grade, teve que colocar grade, aqui também grade. Quer dizer, nós somos os prisioneiros e os ladrões estão na rua, né? E falta de policiamento aqui não tem. Não existe policiamento aqui na Paraíba. Eu não vejo. Trabalho aqui há 32 anos e eu não vejo policiamento. Não vejo. É a reclamação de muitos comerciantes. Investem e não vem resultado, né, George? Complicadíssimo. 4 estabelecimentos alvos de bandidos em parte de uma madrugada. Os comerciantes, claro, têm razão em se revoltar. E diferente do que ouvimos na reportagem, a Polícia Militar informou que tem empenhado recursos operacionais para preservar a ordem pública e garantir a tranquilidade na região. Garantiu que faz patrulhamento 24 horas, além de operações estratégicas em locais indicados pela comunidade. E a Polícia Civil destacou a importância de se registrar um boletim de ocorrência para que esses casos sejam investigados e os autores presos. O homem detido nesta madrugada foi autuado por furto e por resistência e vai ser encaminhado ao presídio. Um justiceiro e uma tentativa de assassinato em Viana. Foi nesse fim de semana, um vendedor foi acusado de abusar de uma criança. Furioso, o pai da menina deu 3 tiros no homem. A vítima teria passado por exames que comprovaram que não houve estupro. Mesmo assim, o pai decidiu fazer justiça com as próprias mãos. E para piorar, por engano, incendiou a casa de uma outra moradora. A família do vendedor baleado ficou chocada com o rumo que a história tomou. A mulher dele disse que o pai da criança, que se disse abusada, jogou pedras, invadiu a casa e atirou 3 vezes contra o marido. Ela afirma que a menina mentiu. A questão é porque a menina é muito mentirosa. E aí nós falamos com a mãe dela que ela precisava de ajuda psicológica, porque uma criança fazer tudo isso não é normal. A criança faz arte, mas fazer essas coisas assim... O vendedor e a menina teriam passado por exames no DML, que comprovaram não ter ocorrido um abuso. Foram feitos exames e não ocorreu, não teve agressão sexual, não teve. E não tem intimidade de pegar a criança no colo nenhuma. E nessa de fazer justiça com as próprias mãos, o pai da menina também colocou fogo por engano na casa de uma aposentada. A mulher acordou com o homem dentro da residência. Quando eu saí, ele já estava com a arma em cima de mim. Quando eu me dei pro pé, ele estava com a arma, ele olhou que era eu e me empurrou só. Ele não fez nada comigo. Ele botou fogo na casa errada. O acusado do crime foi detido dentro de um ônibus e autuado por tentativa de homicídio. A Polícia Civil vai investigar o suposto estupro. Para a família do vendedor baleado, um crime que poderia ter sido evitado, mas que por pouco não vira uma tragédia ainda maior. Tudo não passaria de um boato. A população fala que vai linchar. Eu recebi várias coisas pelo WhatsApp que eles vão linchar, vão matar meu marido, vão botar fogo na minha casa. Para essa população que rever os conceitos, porque o Mauro, ele não é um pedófilo, ele não é. Olha, o vendedor ainda está com 2 balas alojadas no corpo e continua internado sem previsão de alta.
Com medo, a família decidiu sair do bairro e reforçou que os exames comprovaram não ter acontecido um estupro. Bom, agora a polícia vai investigar a história desse suposto abuso. Pois é, olha, se for comprovado que tudo não passou de um boato, estamos mostrando mais um caso de que fazer justiça com as próprias mãos é um erro grave. Nós já mostramos aqui no TN histórias de pessoas inocentes que foram espancadas e até mortas, sentenciadas por um crime que nunca cometeram. Então, vamos deixar que a polícia faça o trabalho dela e a justiça também cumpra o seu papel, né, Ingrid? Com certeza. E olha, nesse fim de semana, mais uma tragédia no norte do estado. Um jovem matou o primo durante uma caçada em Rio Bananal. O tiro foi acidental. Jennifer Matede, de 26 anos, tentava tirar um tatu do buraco e pediu ao primo que pegasse a espingarda. O rapaz acabou tropeçando com a arma na mão e houve o disparo. Jennifer foi atingido nas costas. O autor do tiro, Gleicimar Câmara, de 23 anos, entrou em desespero e correu para pedir ajuda. Ele ainda se perdeu na mata e quando chegou ao hospital, o primo já estava morto. Gleicimar foi autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e porte ilegal de arma. Ele já está no presídio e pode pegar mais de 4 anos de prisão. Mais uma covardia contra a mulher. Uma manicure de 44 anos foi para o hospital depois de ser espancada pelo companheiro, um lutador de jiu-jitsu de 35 anos. O crime aconteceu na Ilha do Príncipe, em Vitória. Moradores avisaram policiais. Foram necessários 4 PMs para segurar o homem que tentou pegar a arma de um dos militares e chegou a danificar a viatura. A mulher contou que vivia com o lutador há 6 meses e que ele passou a noite bebendo e usando drogas. Os dois discutiram e o homem deu socos, chutes e ainda bateu a cabeça dela no chão. Contou ainda que dias antes o companheiro tentou colocar fogo nela enquanto ela dormia. O homem foi medicado com calmante e levado para o hospital Adalto Botelho, em Cariacica. Ele foi autuado por lesão corporal, injúria, ameaça, crime de dano qualificado ao patrimônio público e resistência. Um taxista ajudou a prender um ladrão ontem no centro de Vitória. De acordo com a Guarda Municipal, Anilton Santos assaltou uma mulher num ponto de ônibus em frente ao Palácio Anchieta. O taxista viu a cena, chamou a guarda e ainda deu uma carona para os agentes que conseguiram prender o ladrão. A vítima, uma técnica de enfermagem, disse que o bandido estava com um comparsa e usou uma faca para cometer o assalto. Os criminosos roubaram um celular e R$900. Dinheiro que a vítima tinha acabado de sacar para pagar contas. O valor foi recuperado. Um ladrão foi preso e autuado por roubo e já está no presídio. O comparsa conseguiu escapar. Acidente trágico. 2 pessoas morreram na rodovia ES 164 em Vargem Alta, região sul do estado. De acordo com testemunhas, o motorista seguia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo, subiu numa ladeira e capotou. As vítimas, identificadas como Tiago Deiran e Fábio Deprá, ficaram presas às ferragens, não resistiram e morreram no local da batida. O Corpo de Bombeiros retirou os corpos, que foram levados para o Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. E olha, moradores de um condomínio em Vila Velha ficaram bastante assustados desse fim de semana. É que bandidos invadiram o local enquanto eram perseguidos pela polícia. Até um helicóptero sobrevoou os prédios em busca dos criminosos. Eles roubaram um carro e também assaltaram 2 pessoas. As vítimas acionaram a PM, que iniciou a perseguição. Moradores desse condomínio em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, filmaram a ação policial. A busca era por bandidos que roubaram um carro e depois assaltaram 2 pessoas em Itapuã, que fica no mesmo município. Eu gosto assim, de ver a polícia trabalhando. Tem que pegar esses caras. O assalto aconteceu no último sábado e assustou quem estava na região. Quem trabalha no local diz que o policiamento é insuficiente. Não vejo policiamento aqui não. Nossa segurança realmente está precária. Não vejo, eu venho fazer lanche aqui em vez em quando e não vejo não. Os criminosos abandonaram um veículo aqui na Avenida Santa Leopoldina, em Vila Velha. Em seguida, eles pularam a cancela e entraram nesse condomínio. Nesse momento, houve troca de tiros. O helicóptero da Polícia Militar deu apoio durante toda a ação.
2 bandidos foram presos dentro do condomínio H12 em Vila Velha. O terceiro indivíduo conseguiu fugir. Uma arma de fogo também foi apreendida. Sobre a insegurança no bairro, a PM disse que mantém contato com a liderança comunitária para atender as demandas de forma mais eficiente possível. Disse ainda que faz policiamento preventivo com cercos táticos e abordagens diárias. Vítima de sequestro relâmpago consegue mandar mensagem para amiga. A Guarda Municipal fez um cerco e o bandido acabou preso. A amiga da vítima acionou o CIODES. Na altura do bairro Maruípe, em Vitória, o carro foi cercado pela guarda. Durante a abordagem, o criminoso teve a cara de pau de falar que conhecia a mulher. Contra ele, havia mandado de prisão em aberto por roubo. A vítima foi levada para a delegacia, onde prestou depoimento, e o bandido foi preso. Bebedeira entre amigos termina em morte. O suspeito disse que o companheiro de copo pediu para ser morto. Os 2 amigos passaram o dia consumindo bebida em Colatina. E depois de muito álcool ingerido, o desfecho criminoso. José Alves dos Santos foi assassinado a golpes de faca. O suspeito do crime, conhecido como Zezinho Gasolina, disse que depois de muita conversa e bebedeira, o amigo pediu para ser morto. Foi quando ele pegou uma faca e golpeou a vítima. O autor do crime está detido em presídio da região. Acompanhe agora o drama de uma comunidade dividida entre 2 municípios, Viana e Cariacica. Quem resolve os problemas? Todo mundo quer saber. Sem ônibus, moradores de Viana buscam transporte em Cariacica. E os acessos que atendem as 2 cidades só vão piorando, sem que ninguém tome uma providência. Coqueiral de Viana faz divisa com Caçaroca, Cariacica. E os problemas de infraestrutura começam pela ponte sobre o Rio Formate. Ela foi feita pelos próprios moradores que cansaram de esperar pelo poder público, mas já não está dando conta faz tempo. Aí nós arrumamos esse negócio, né? Aí está passando carro. Mas se não fosse a nossa população aqui que ajudar, não tinha ninguém de passar lugar nenhum, não. A gente viu que tem madeira podre, que a situação também... A gente pode ir ali, olhar ali, ó, que o jeito que está ali, ele está aguentando ali os ferrais de trilho que tem por baixo. Porque se for madeira, não aguenta não, cai. Outro problema enfrentado pelos moradores há meses só aparece durante a noite. Os postes estão aí, mas as lâmpadas não funcionam. Algumas há mais de 3 meses. Tá escuro porque as lâmpadas estão queimadas? Tá queimada. Não é só queimada. A situação que a gente passa aqui, a gente passa difícil a situação dessa aqui, né? À noite complica. À noite é tudo escuro aí. E transporte público tem? Claro que não. Os moradores têm que encarar a estrada a pé até o ponto final do bairro vizinho. Mas tem que sair a pé até o ponto final ali de Caçaroca para poder pegar transporte, entendeu? E não é tão pertinho assim não, né? É 10 minutos, 15 minutos. Ah, sim, as crianças têm um ônibus escolar cedido pelo município, mas quando chove ele não aparece. O motivo? Dá só uma olhada no que aconteceu na última quinta-feira. O ônibus não consegue subir, as crianças estão todas aqui, não vai para aula por conta disso. Não estava subindo, derrapou, foi descendo de banda. Aí eu comecei a gritar, liguei para o motorista, falei, desce os meus filhos que eles não vão para o colégio. Entendeu? Aí ele foi e desceu, nenhuma criança foi para o colégio. O ônibus estava com mais de 25 crianças dentro. Entendeu? E tinha mais gente para pegar ainda. De acordo com os moradores aqui de Coqueiral de Viana, a maioria dos problemas de infraestrutura enfrentados por eles todos esses anos tem a ver com uma briga entre as prefeituras de Viana e Cariacica. É que nenhuma delas quer assumir as responsabilidades sobre o bairro. Não precisa nem dizer quem sofre com isso, né? Eu tenho 40 anos que moro aqui no bairro, entendeu? Então quer dizer que essa dificuldade aí a gente já não é de agora, é de muitos anos. Como o seu Nivaldo disse, a situação não é novidade. Nós do TN já estivemos aqui muitas vezes. Na última, em abril, a Prefeitura de Cariacica até que se disponibilizou a compartilhar as responsabilidades. Mas a Prefeitura de Viana... Você vê que Cariacica se pronunciou, né, em ajudar. Eu acho que as 2 prefeituras têm que ser unidas, porque senão... não sai nada e a gente fica sofrendo isso aí, igual você viu ali a situação.
Olha, vamos às respostas. Sobre a infraestrutura do bairro, a Prefeitura de Viana disse que está captando recursos para drenagem e pavimentação. Como paliativo, vai enviar uma equipe para fazer melhorias. Quanto à iluminação, vai fazer uma ronda noturna na região para identificar as lâmpadas queimadas e substituí-las. Já a Prefeitura de Cariacica disse que continua à disposição e espera solicitação da Prefeitura de Viana para avaliar uma parceria e construir a ponte entre os bairros Caçaroca e Coqueiral de Viana. Ressaltou que Cariacica já construiu a passarela de pedestres e ciclistas com recursos próprios. A obra também tem atendido aos moradores de Viana. Com relação às ruas, prometeu mandar uma equipe ao local. Assaltou uma casa, teria estuprado a dona da residência, exigiu que mãe e filho o ajudassem na fuga. O bandido queria levar a TV da residência, que fica no bairro Bela Vista, na Serra. As vítimas conseguiram escapar, mas o marginal parecia decidido a continuar praticando crimes. Entrou em um ônibus do Transcol e só ali foi parado por passageiros do coletivo. O criminoso exigiu que o cobrador entregasse o dinheiro do caixa. Armado com um facão, aterrorizou passageiros que reagiram e imobilizaram o bandido, que acabou ferido com a própria arma. Ele foi socorrido e também autuado por roubo. Criança brinca com o isqueiro e coloca fogo em casa no sul do estado. Um incêndio destruiu móveis e eletrodomésticos. De acordo com testemunhas, o menino de aproximadamente 4 anos brincava com o isqueiro perto do colchão, que acabou pegando fogo. As chamas se alastraram rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu chegar a tempo de retirar um idoso cadeirante que estava no imóvel. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. Criança brincando com fogo, um perigo. Dessa tragédia, fica só o prejuízo material. Oli foi atingido por um chicote no bumbum e vai receber R$4.000. Esse foi o valor definido pela Justiça como indenização a um menor que foi agredido por um homem que montava a cavalo e acertou o chicote no bumbum dele. O caso aconteceu em Itapemirim. O réu chicoteou a vítima com um instrumento conhecido como garruchão, uma espécie de lança de ferro que é utilizada na condução do animal. O menor contou que jogou uma pedrinha numa árvore e acidentalmente atingiu o cavalo. O animal não teria se mexido, mesmo assim, o homem que estava montado agrediu a vítima, provocando sangramento no bumbum e a vergonha que passou diante dos colegas. Olha, as cenas são fortes. A vítima esfaqueada agoniza à espera de socorro. O crime aconteceu depois de uma discussão perto de um bar no centro de Vitória. Outra pessoa também foi ferida. Nós cobrimos as imagens que são fortes para mostrar o desespero das pessoas enquanto a vítima esfaqueada aguardava por socorro, se debatendo no chão. Aparentemente foram vários golpes. Pela manhã recebemos um outro registro de alguém que passava pelo local do crime. Olha que gás, como é que ficou cheio de sangue aqui, então aqui, ó. Ali, ó, tá o bar da Zilda. E aqui é o chão aqui, ó, passando aqui, o cara ficou... levou a facada, sei lá. Muitas pessoas que participavam de um pagode em um bar próximo testemunharam o crime, que não deixou apenas uma, mas 2 vítimas socorridas para o Hospital São Lucas, em Vitória. De acordo com testemunha, os homens estavam bem em frente à unidade de saúde discutindo. Eles teriam subido a rua batendo boca. Já aqui na esquina começam as marcas de sangue que se estendem por cerca de 30 metros. O relatório da polícia não fala a respeito da arma, diz apenas sobre o material pérfuro cortante. Mas quem presenciou a cena garante ter visto uma faca. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Graciano Neves, no centro de Vitória, um dos acessos ao Morro da Piedade. O bairro, hoje ocupado pela polícia, aos poucos se recupera dos mandos e desmandos de criminosos. A maioria já está atrás das grades. Vimos aí mais uma cena horrível. A Polícia Militar disse que 3 pessoas se envolveram numa briga à noite, num bar no centro de Vitória. E durante a confusão, os envolvidos se agrediram com objetos cortantes. E populares disseram que um dos envolvidos foi socorrido por um táxi. O SAMU foi acionado e um segundo ferido foi levado para um hospital em Vitória. A Polícia Civil investiga o caso. Quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181. R$50 mil.
Esse é o valor que Sebastião Salgado, fotógrafo conhecido no mundo inteiro, deve receber como indenização porque teve suas obras reproduzidas e vendidas sem autorização. O valor foi definido pelo juiz da Terceira Vara Cível de Vitória, como danos morais a ser pago por uma loja online de venda de pôsteres. A empresa também terá que indenizá-lo por danos materiais pela violação do direito autoral e deve retirar o material da internet. Olha que meia cara! Uma mulher acusada de furtar um par de meias numa loja infantil em Linhares deve receber R$4.000 de indenização. De acordo com as provas apresentadas na Justiça, a vendedora que estava atendendo a mulher foi avisada pelo segurança da loja, dizendo que ela teria colocado um objeto na bolsa. A cliente se sentiu humilhada, começou a chorar e foi amparada pela gerente. O juiz entendeu que a loja deveria indenizar a mulher em R$4.000 para reparar o dano que ela sofreu e também para inibir futuras condutas semelhantes. Olha, há 7 anos as irmãs esperam ansiosas por justiça. Apesar da dor da perda e da saudade, hoje os corações de Adriana e Ana Márcia podem ser acalentados. Daqui a pouco começa o julgamento do homem que tirou a vida da mãe delas. O crime aconteceu no bairro da Penha, em Vitória. Adriano contou que depois de uma briga, Djanira caiu e machucou a cabeça. E acreditem, teve a coragem de dizer que, para amenizar o sofrimento da cuidadora de idosos, decidiu bater a cabeça dela várias vezes para ela morrer mais rápido. O abraço entre as irmãs guarda uma tristeza sem tamanho. Hoje, Ana Márcia e Adriana se apoiam. Há 7 anos, elas perderam a mãe de uma maneira trágica. Em janeiro de 2011, a cuidadora de idosos Djanira Rangel foi brutalmente assassinada pelo então noivo Adriano Bandeira. Mãe era uma pessoa que tinha saúde, era uma pessoa que acreditava, tinha muita força de vontade de viver, de trabalhar, né, e tudo. E assim, a gente não conseguia imaginar uma pessoa tão saudável, com 60 anos, 61 anos, cheia de vida, uma pessoa bem formada, entendeu? Ia ter um fim desse. Então, o que acontece? A gente, depois da morte dela, a gente sobrevive. A gente não vive mais. O crime aconteceu no apartamento onde a vítima morava, no bairro da Penha, em Vitória. Djanira tinha 60 anos, Adriano, 28. Para a polícia, ele contou que o casal teria tido uma briga quando Djanira caiu e bateu com a cabeça. Para abreviar o sofrimento da vítima, ele decidiu bater várias vezes a cabeça da noiva contra o chão até que ela morresse. Vem correndo em cima de mim, vem correndo para cima de mim, eu só botei a mão assim, entendeu? Ela voou. Aí quando aquilo que ela bateu a cabeça na cama, depois bateu a cabeça no chão e pocou a cabeça toda. Não bastasse a perda da mãe, as irmãs tiveram que lidar com outro sentimento, o de medo, desde que em 2014, Adriano passou a responder pelo crime em liberdade. Ana Márcia conta que precisou ir até a polícia prestar queixa depois que por diversas vezes viu o assassino da mãe rondando o local onde trabalhava. Por várias vezes eu encontrei com ele não falou nada, só chegava e fingia que estava vendendo pão de queijo dele, mas assim, eu acho assim que o mínimo que ele podia fazer é não aparecer na nossa frente, né? O mínimo, porque depois do que ele fez, ele acha assim que a gente tem que aceitar, conviver com ele, como se nada tivesse acontecido. Depois de 7 anos sem respostas, as filhas finalmente veem a justiça se aproximar. O assassino de Djanira será julgado nesta segunda-feira. Pela justiça, né? Porque desde 2014 ele está solto e desde então isso pra gente não foi legal. Eu costumo dizer, ele está solto e a gente está preso por ele ficar, né, andando em lugares onde a gente anda e nunca se ameaçou com palavra, mas sempre no mesmo lugar. E isso, assim, é muito difícil pra gente. Ele sendo condenado, a gente acredita que a gente vai ter mais paz, né? A gente vai ser melhor pra gente viver, né? Não que nada traz minha mãe de volta, né? Nada vai trazer, nada, nem se ele ficar 300 anos preso, não vai trazer ela de volta. Mas o que ele for condenado, isso aí já vai ser uma vitória pra gente, é o que a gente deseja, né? É isso, a saudade fica, mas que a dor dessas irmãs seja amenizada pela justiça.
O julgamento começa daqui a pouquinho, 13h, no Fórum Criminal de Vitória. Você vai conhecer agora a luta de Dona Amélia. Ela tem 70 anos e sobrevive catando lixo nas ruas. Agora descobriu um câncer e não consegue mais ficar andando porque se cansa com facilidade. E no meio disso tudo, um anjo apareceu. Uma estudante esbarrou com Dona Amélia e decidiu ajudar. Amanda apostou na solidariedade e criou uma forma para que pessoas colaborem. Dona Amélia gostaria de ter um carrinho de pipoca para ganhar o dinheirinho dela. Acompanhe o pedido comovente. A casa de Dona Amélia é toda organizada. Os objetos de decoração vieram do lixo. A televisão que está na sala é de enfeite, porque não funciona. Há cerca de 5 anos, Dona Amélia vende produtos que encontra no lixo para ter uma renda. Mas agora a situação ficou mais complicada. A idosa descobriu um câncer no intestino. Meu dia é na lixeira catando latinha. De tudo que eu vejo que tem na rua, na lixeira, assim, para trazer para me vender, para poder eu comprar minhas coisinhas, eu trago. Mas é que agora eu não estou aguentando quase nem andar, porque incha minhas pernas. E agora eu sou obrigada a ficar dentro de casa um pouco, até desinchar a perna. E minha cabeça dói muito também, né? No mês passado, ela conheceu uma jovem que se comoveu com a situação e resolveu ajudar. Uma coisa que eu faço e me faz bem. Às vezes eu tenho, porque eu não sou daqui, eu sou da Bahia, né? Então eu também passo uns perrengues aqui. Às vezes eu tô com pouco dinheiro pro mercado, mas eu tô indo pro mercado, eu vejo alguém sentado, eu vou lá e compro a marmita e dou. Então assim, eu sei que eu posso tirar de mim e dar para a pessoa, porque eu sei que eu consigo me virar e consigo ter amanhã ou depois, entende? E eu sei que aquela pessoa ali nem sempre vai ter. Então, é isso, é a humanidade. O sonho de Dona Amélia é parar de catar latinhas pelas ruas de Vitória. Ela quer mesmo é ter um carrinho de pipoca para ter um trabalho mais tranquilo, já que está com 70 anos de idade e precisa cuidar da saúde. Eu boto uma balinha, uma pipoca, aí dá para comprar uma laranja, uma penquinha de banana. Não precisa ser um carrinho novo, não um carrinho velho, porque tem muitas pessoas que não trabalham mais com negócio de carrinho e encosta o carrinho no quintal, assim, né? Então serve pra mim, já serviu pra mim. Aí evitar de eu tomar chuva, tomar sol, tomar fedor de podre na rua, entende? Não catar mais latinha. A jovem, que é da Bahia, fez um pedido nas redes sociais para conseguir o dinheiro e comprar o carrinho de pipoca. Mas até agora não teve muito sucesso. É a forma como eu encontrei para ajudar. E é isso, assim, e tô tentando correr atrás. Amanda disse que ajudar ao próximo já faz parte da rotina dela. E para a Dona Amélia, essa solidariedade fez a diferença. Tô satisfeita com esse abraço dela, me sinto muito bem. Não tem ninguém que me abraça. Mas essa daí me abraçou, todo fedendo do jeito que eu tava. É triste, né? Mas a gente vai dizer uma coisa para a senhora, viu, Dona Amélia? Vai dar tudo certo, viu? Uma história super comovente. E como a gente viu aí, um abraço carinhoso pode mudar toda uma história. Às vezes, é só desse abraço que precisamos para recomeçar. Olha, quem quiser ajudar a Dona Amélia, basta acessar o site vaquinha.com.br e procurar por Ajude Dona Amélia. Se você prefere doar objetos, quem sabe o carrinho de pipoca que ela tanto sonha, pode ligar para a Amanda, 99707-6301, 99707-6301. Parabéns a Amanda pelo exemplo de amor aí ao próximo, né? Imagina quanto amor nessa pipoca, hein? Vamos ajudar. É hora de tomar aquela picadinha do bem. A vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil já começou. A campanha no estado pretende imunizar mais de 190 mil crianças. O Luciano Rosetti tem mais detalhes. Boa tarde, Luciano.
Olá, Ingrid e George, isso mesmo, né? A campanha especial de vacinação contra o sarampo começa hoje, dia 6, e vai até o dia 31 de agosto, sendo que no próximo dia 18, no sábado, acontece o dia D de vacinação. A intenção dessa campanha, como vocês falaram, né, é imunizar mais de 200 mil crianças em todo o Espírito Santo. Para isso foram disponibilizadas 539 salas de vacinação. A gente está aqui em uma delas, aqui em Vila Velha, e convidamos para tirar algumas dúvidas da gente, a chefe do programa de imunização do município daqui de Vila Velha, Giovana Ramalho. Giovana, tudo bem? Primeira perguntinha, qual a importância de se imunizar contra o sarampo? Boa tarde. Boa tarde. A importância é mantermos a eliminação do vírus dentro do nosso país, especialmente agora com o cenário que nós vemos assistindo da importação de casos da Venezuela. Então, nós precisamos, com uma certa urgência, prevenir que um mal maior aconteça. Agora, quem tem direito de vacinar? Qual é o limite de idade para isso? Essa campanha, especificamente, que está acontecendo de hoje até o dia 31 de agosto, o Ministério da Saúde escolheu como público prioritário as crianças de 1 ano a menor de 5 anos de idade. É um público vulnerável para essa doença. Então, esse público vai ser atendido nesse período. Agora, se um adulto quiser tomar vacina, pode? Existem outras faixas etárias que podem fazer uso da tríplice viral, o adolescente, o adulto que não tem ainda completado o esquema vacinal. Isso faz parte da nossa rotina. Mas, especificamente, para a campanha, são crianças de 1 ano a menor de 5 anos de idade. Agora, só mais uma duvidazinha, né? Aquela pessoa que perdeu a carteira de vacinação, não tem certeza se foi vacinada ou não, ela pode vacinar mesmo assim? Ela pode vacinar, mas aqui a gente quer deixar um apelo. Assim como a nossa carteira de identidade, CPF, documentos pessoais são importantes, o cartão de vacinação também. Ele traz ali o passado vacinal da pessoa. Então, quais as doenças que eu estou imunizada, quais as doenças que eu ainda não estou protegida e que eu preciso de proteção, quais as vacinas que eu preciso tomar um reforço. Então, tão importante quanto os outros documentos é a nossa caderneta. A gente pede para que guarde com carinho e agora nessa campanha é hora da gente tirar de dentro dos armários, das gavetas, avaliar o cartão das crianças, especialmente esses menores. Então, valendo repetir, de 1 ano a menor de 5 anos, a gente faz um apelo aos responsáveis que procurem as unidades de saúde mais próximas de sua residência para que vacine os seus filhos. Só assim nós vamos garantir que as portas do município e até do nosso estado estejam fechadas para o sarampo e garantir que a eliminação do vírus da poliomielite continue, então, eliminada entre nós. Giovana, muito obrigado, né? A gente acabou de falar com a Giovana Ramalho, ela é chefe e coordenadora do programa de imunização daqui de Vila Velha. Ingrid e George, só mais um dado muito importante. Há 18 anos, o Espírito Santo não registra casos de sarampo. Quer dizer, desde 1999, não é registrado nenhum único caso de sarampo aqui no estado. A intenção, claro, é que isso continue, né? Ingrid e George, volto com vocês. Com certeza, todo mundo procurando posto de saúde, viu? Para isso tem que ter conscientização, né? Olha, porteiro assassinado dentro de casa. José Gomes, de 49 anos, morava no bairro Flechal, em Cariacica, e não era visto por vizinhos desde a noite de sábado. Ontem era dia do plantão dele, como não apareceu para trabalhar, a família decidiu procurar. Uma pessoa pulou o muro da residência do porteiro e encontrou o corpo. José foi assassinado a facadas. Moradores disseram ainda que o assassino levou objetos pessoais e a carteira da vítima. Disseram que José tinha largado a bebida e era querido por todos. A morte seria um mistério. Mais detalhes no Ronda Geral com Débora Moraes, coladinho com o TN. Agora falamos da Escadaria das Quedas. É isso mesmo, ela fica no bairro Mochuara, em Cariacica. Seu Orli já caiu 3 vezes. Há 1 ano, nossa equipe visitou a região e mostrou o problema, mas nada mudou. O desce e sobe desse pessoal, moradores do bairro Mochuara, na região de Bubu, em Cariacica, está cada vez mais difícil. É que essa escadaria é o único acesso que eles têm para a rua Antônio Teixeira de Almeida. E a cada dia que passa, a estrutura fica ainda mais comprometida. Eu já caí aqui, já torci o pé na escada aqui.
Já cheguei, não cheguei a ficar internado, mas cheguei para o hospital. E até hoje eu sinto da queda que eu tomei aqui. Então essa escada está muito perigosa e queria uma resposta da prefeitura. Há pouco mais de um ano, a equipe nossa já havia mostrado o problema. O tempo passou, mas a situação é praticamente a mesma. A escadaria não tem corrimão e acessibilidade é uma palavra que nem existe por aqui. Para piorar, quando chove, como no momento dessa nova gravação, o risco de acidentes é ainda maior. Nós temos medo de passar. O maior cuidado que tem não adianta. A gente já cai, é uma dificuldade do nada. Bom, a gente está chegando aqui agora na casa do senhor Li, ele tem 90 anos e estava contando aqui pra gente que ele já caiu dessa escada por conta das condições que ela está 3 vezes. Agora, senhor Li, o senhor vai para a igreja todos os dias, depende de passar por essa escada, a situação é complicada. Não tem outro lugar, tem que passar por aqui. E isso aqui quando chove fica barro puro, tem que descer quase 4 pés por aqui abaixo. A escadaria dá acesso a mais de 10 casas. São aproximadamente 100 pessoas que imploram mais atenção do poder público. Gente simples e trabalhadora, que não pede nada além do que é a obrigação da administração municipal fazer. A gente queria uma melhoria para a escada, para nós mesmo, para nós crianças. Olha, a prefeitura disse que a comunidade deve agendar uma visita técnica ao local. Só a partir dessa avaliação serão definidos os procedimentos. Então, anotem aí o telefone 3354-5451. 3354-5451. Jorge, a gente só reforça o seguinte, há um ano mostramos esse problema aí e pedimos solução para a comunidade viver melhor, deixar de cair. E nada foi feito. Olha, amigos do TN são The Flash. A Luciele Maia, de Soteco, em Vila Velha, viu a dica do chefe da última sexta-feira e 2 horas depois já estava com essa lindeza e pronta, ó. Ela fez a receita de bolo pudim de coco, preparado por outra amiga do TN, a Ana, do bairro Estrelinha, em Vitória. A Luciele disse que deu super certo. E claro, a gente não tem a menor dúvida de que deu mesmo. Ela falou também que na hora da dica do chefe, ninguém pode tocar no controle remoto. Ela adora o quadro. Obrigada, Luciele, por dividir com a gente essa imagem deliciosa. E obrigada, Ana, por nos receber na sua casa com tanto carinho. É aquela máxima, quem tem amigo tem tudo. Valeu, amigos do TN The Flashes. E depois da rodada de participação dos amigos do TN, a gente te faz uma pergunta. Já salvou o número do nosso WhatsApp no seu celular? Na sua agenda? Salva logo e entre para esse time que está cada vez mais forte. E sabe por quê, Ingrid? Porque aqui você sempre será prioridade. Os nossos amigos falam de problemas nos bairros, insegurança. Você também pode nos contar histórias curiosas. Estamos te esperando, viu? O número para falar com o TN é o 99792-2530. 99792-2530. E a seguir, milhares de pessoas se reúnem no Convento da Penha para relembrar as vítimas de trânsito no Brasil. O TN traz ainda as ofertas de emprego que abrem a semana. Sai daí não, agora é 12:29. Uma dor difícil de ser curada, um vazio que parece não ter fim. Quem perde um ente querido em acidente de trânsito, muitas vezes sofre com essa ausência inesperada e com a falta de justiça também. Todos os anos, cerca de 50 mil pessoas morrem nas estradas do país. São jovens entre 20 e 40 anos. E o Espírito Santo é o segundo estado em número de mortos. Na manhã deste domingo, milhares de pessoas se reuniram no Convento da Penha para relembrar as vítimas de trânsito no Brasil. Centenas de pessoas acompanharam a missa, que serviu também para cobrar justiça e uma legislação mais dura para punir os infratores. A Bernadette perdeu o filho em um acidente na BR-262 há 9 anos. Maicon William Entringer, de 19 anos, pilotava uma moto quando o motorista embriagado o atingiu em alta velocidade. Até a condenação do assassino, que partiu de um júri popular, foram 8 anos de luta. Eu fiz caminhadas pelas ruas de Marechal Floriano, fechando a BR-262 e clamando por justiça, assim, com a ajuda das pessoas. E o motorista embriagado
atropelou ele, matou meu filho e mutilou o carona. E no apelo da fé, o encontro com quem ainda sofre pela falta de um dos maiores amores que conheceu na vida. Dona Terezinha e seu José reencontrariam com o filho depois de um bom tempo sem se ver. Mas a viagem de São Paulo para Vitória foi interrompida depois que uma carreta carregada com rochas invadiu a contramão. Ela se chocou contra o ônibus onde Fernando Souza Dias estava. O acidente envolveu ainda 2 ambulâncias, matou outras 22 pessoas e ficou conhecido como a maior tragédia já ocorrida nas estradas do Espírito Santo. Muito triste, já estava sofrendo com a perca da minha mãe, né? Depois eu perdi meu filho logo em seguida. Foi muito triste, muito difícil. Só quem passa que sabe, né? Você perde um pai, uma mãe, um irmão, é dolorido, é triste. Mas um filho não tem explicação. Tá difícil. Principalmente para ela. Ela é mais batida, sei lá, ela fica mais... Tem dia que fica bem, um dia não está muito bem, a situação é muito difícil. Todos os anos, cerca de 50 mil pessoas morrem pelas estradas do Brasil vítimas de acidentes de trânsito. De todos esses casos, a maioria das vítimas tem entre 20 e 40 anos. E aqui no Espírito Santo, o segundo estado em número de mortos em todo o país, cerca de 1.000 pessoas perdem a vida dessa mesma forma todos os anos. O município da Serra, na Grande Vitória, é o que registra o maior número de vidas perdidas no trânsito em todo o estado. O filho de Euseni é uma dessas vítimas. Jefferson tinha 27 anos, voltava do trabalho no último dia 16 de maio, quando bateu na traseira de um caminhão, na BR-101, altura do bairro Carapina. Porque a gente perder um filho não é fácil. A gente cria, a gente vê crescer, e depois a gente ter que pegar o corpo do seu filho no asfalto, morto por um acidente, não é fácil. A família está sofrendo muito, a gente está com o coração assim muito dolorido. O delegado titular da Divisão Especializada em Delitos de Trânsito, Maurício da Rocha, acredita que as leis até acompanham as necessidades da sociedade. Mas é dever de cada um zelar por um trânsito mais seguro. A principal causa do crime de trânsito é a imprudência, a imperícia. Isso aí é amplamente evitado. Basta o condutor andar de forma correta, seguir a lei de trânsito, prestar atenção no pedestre. Com certeza a gente evitaria aí todos esses crimes de trânsito. É a nossa própria consciência ao dirigir o veículo. A gente só sabe o tamanho da dor quando bate na gente. Então eu peço aos motoristas, pelo amor de Deus, não bebam e dirijam, não tirem o brilho do olhar de tantas mães que sofrem como eu. Então a gente deve ouvir a súplica dessa mãe aí. Temos que ter mais consciência, paciência e, claro, amor no trânsito. Pois é muito preocupante, né, Ingrid? Cada vez mais a gente mostra esse tipo de situação e cada vez mais essa situação continua. É preciso realmente rever isso daí. Não dá mais para perder tantas pessoas, tantos jovens para a imprudência. A segunda começa com emprego para nutricionista, copeiro e manicure. Ficou interessado? Cadastro no site trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Agora uma correção. No último sábado falamos da polêmica de casas construídas em terreno invadido. Em São Diogo, na Serra, famílias terão que deixar as residências que construíram. A Justiça determinou a saída e o prazo já venceu. Dissemos que a Prefeitura entregaria casas às famílias, mas não é assim que funciona. Antes da entrega de casas, é preciso fazer um cadastro e análise de perfil das famílias. E não é todo mundo que se encaixa nesse perfil. Por isso, antes de tudo, os interessados devem comparecer à Secretaria de Habitação da Serra. E o TN volta já já com as imagens do dia. Sai daí não, a gente volta rapidinho, agora 12h36. Olha, a semana começa com as imagens da insegurança na Grande Vitória. Foram pelo menos 4 arrombamentos só na capital. Veja a ação de um criminoso. Ele se aproxima da entrada, joga uma pedra e quebra a porta de vidro de uma academia.
E o dono começa a segunda-feira com prejuízo de mais de R$1.000. As trancas da farmácia estão destruídas. É mais um comércio de Vitória no alvo dos bandidos. Eles fogem levando fraldas, desodorantes e chinelos. Falamos de comunidade e a luta diária que muitos amigos do TN travam para melhorar a qualidade de vida do lugar onde vivem. Ruas sem condição de tráfego, ponte construída pelos próprios moradores. O TN mostra, cobra e assim será. Contem com o jornalismo da TV Tribuna. E na edição de hoje contamos a história comovente da dona Amélia, uma senhora que descobriu um câncer no intestino. Ela cata material no lixo para comprar um carrinho de pipoca. O dinheiro vai usar no tratamento. E essa história fica ainda mais bonita quando dona Amélia conhece a jovem Amanda. Ela viu a cena da idosa recolhendo lixo, se comoveu e lançou na internet uma vaquinha para ajudar na arrecadação do dinheiro que dona Amália tanto precisa. Se você puder ajudar, ligue para Amanda, 99707-6301, 99707-6301. E assim, nessa corrente do bem, o TN encerra a edição de hoje, não é isso, Ingrid? Pois é, você logo mais estará no Tribuna Notícias, segunda edição, lindo, maravilhoso, obrigado, esperando Ingrid. Sua companhia. Às 7h20, hein? Às 7h20. E a gente, claro, amanhã às 11h45 estaremos aqui esperando a sua companhia também, né? Não, Débora?